Hoje é um tema que estávamos aqui já a falar, o processamento auditivo central. Aos novos colegas, aos novos colaboradores que estão aqui, aos novos participantes, em nome do Instituto EPAP, muito bem-vindos. É um prazer sempre receber pessoas novas e reconvidar pessoas que nos têm acompanhado, relembrar que já estão disponíveis os materiais deste webinar, o PDF e os artigos de leitura complementar na plataforma. Tem 8 dias para fazer o descarregamento desse material. Para quê? Para que seja possível a emissão do certificado. Devemos relembrar que a entidade certificadora assim o exige. Todos os que estão aqui hoje e aqueles que irão visualizar este webinar, que ficará disponível no canal YouTube a partir possivelmente da manhã, mas aqui na plataforma ficará disponível para um mês, para visualização de um mês. O material terá que ser descarregado nos próximos 8 dias, caso contrário, não será possível emitir esse certificado. Apelamos mais uma vez à vossa paciência, será nos próximos 8 dias, mesmo que vocês façam o descarregamento hoje ou amanhã, só poderá ser emitido o certificado a partir dos 8 dias da conclusão deste webinar. Agradecer a todos os participantes de todos os pontos do mundo, mais uma vez aos logopedas, aos fonoaudiólogos e aos terapeutas da fala, quer da América Latina, quer da Europa, quer dos países africanos, nomeadamente países de língua portuguesa. Muito bem-vindos, é com muito prazer que temos aqui uma pessoa, uma colega de renome internacional nesta área de processamento auditivo central, a professora doutora Mariana Raquel Diniz da Rosa. Muito bem-vinda a esta quinta-feira para partilhar no final do dia em Portugal, no meio de tarde, possivelmente no Brasil e noutros pontos do mundo, e talvez uma manhã também, graduada em fonoaudiologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, especializada em audiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, mestre em distúrbios da comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná, doutoramento em produtos naturais bioativos, farmacologia pela Universidade Federal de Paraíba, professora associada do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal de Paraíba, docente e pesquisadora dos programas de pós-graduação em neurociência cognitiva e comportamento e de fonoaudiologia e líder do grupo de estudos e pesquisas em audição, equilíbrio e zumbido. Em nome do Instituto EPAP, muito obrigada. Na próxima hora será um prazer ouvi-la. Depois iremos então, como eu estava a dizer, abrir aqui o espaço para as perguntas durante os próximos 30 minutos. Os participantes estejam à vontade para colocar as questões nesse espaço reservado, nesses 30 minutos. É um tema de veras muito interessante, nós começamos já aqui a falar um bocadinho e o palco é todo seu. Muito obrigada. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Então, eu queria agradecer ao convite e dar as boas-vindas a todos que estão aqui, né, dispostos a ouvir um pouquinho e a gente conversar um pouco sobre processamento auditivo central. É um prazer estar aqui e essa próxima hora, né, eu espero que a gente consiga falar um pouco mais a respeito do processamento auditivo e depois eu vou estar à disposição para tirar dúvida e conversar mais um pouquinho, tá bom? Então, é interessante quando a gente fala em avaliação do processamento auditivo central, por envolver ou não processamento ou central, alguns pais, principalmente pais, né, nem tanto os profissionais, mas principalmente os pais, eles pensam que é uma avaliação mais complicada, que vai ter algum eletrodo, alguma coisa. Então, geralmente, a imagem, digamos assim, quando eles pensam que vai fazer uma avaliação de processamento auditivo central, é uma coisa desse tipo aí, dessa figura. Claro que não desse jeito, mas eles, às vezes, imaginam coisa totalmente diferente. E daí, quando chega no consultório, né, para fazer a avaliação, eles se deparam com uma cabine, um audiômetro, falando, como assim? Ah, eu achei que era alguma outra questão diferente. Então, realmente essa é a realidade, e muitas vezes o paciente chega e ele vai precisar fazer a avaliação em mais de uma sessão, a depender da motivação, de como que o paciente estiver naquele momento, né? Então, tem toda uma preparação e o que a gente precisa para fazer a avaliação do processamento auditivo central é uma cabine,
um audiômetro de 2 canais de preferência, né? Os CDs para sons verbais e não verbais, um computador ou um dispositivo que passe, né, que toque o MP3 ou o CD, e um bom fone para que a gente realmente consiga passar toda a informação que vem desses CDs para a gente avaliar, tá? E aí, no webinar de hoje, o que é que a gente vai falar mais a respeito, né? O tema central, que é processamento auditivo central, o transtorno do processamento auditivo central, por que que a gente vai avaliar processamento, quando eu vou avaliar, como é que eu vou avaliar e depois que eu avalio, o que é que eu posso fazer, né? Qual é o próximo passo? E aí, eu acho que, na verdade, o nosso webinar de hoje é mais para nortear e dar um caminho do que precisa ser feito, de quem quer realmente se aprofundar, se atualizar nessa área de processamento auditivo e de avaliação, para que vocês saibam o que fazer e por onde começar, mais ou menos por aí. E para que tenha uma avaliação, processamento auditivo de excelência, né? Uma avaliação de qualidade, é importante muitas questões, mas dentre elas, né, é que o profissional esteja atualizado e treinado para que essa avaliação seja feita correta, seja que toda a análise dos testes seja feita de forma correta, de acordo com o padrão de normalidade que a gente tem, né, de acordo com a idade, e acho que isso vocês já deram o pontapé inicial, né, já deram a largada nessa questão. E uma questão interessante para a gente começar é saber o que é que geralmente a gente se depara com dúvidas e quais são os erros que a gente pode cometer, digamos assim, né, em relação à avaliação. Ops, não passou aqui. Então, o que é que pode acontecer? Pouca informação durante a anamnese. Então, a anamnese é aquela entrevista inicial, né, que a gente faz com o paciente, na verdade, a depender da idade, com os pais do paciente, pega alguma informação na escola e, através dessas informações da anamnese, é que vai nortear a nossa avaliação, né, os próximos passos, a gente saber qual que vai ser a relação com os resultados dos exames. Por exemplo, a criança, no caso, vai ter uma queixa de aprendizagem. Então, a gente já vai pensando no que é que pode encontrar nos exames de processamento auditivo central que a gente vai fazer mais para frente. Além disso, a gente precisa fazer uma avaliação audiológica básica, como a audiometria e imitanciometria, né, envolvendo a timpanometria e os reflexos acústicos, pouco antes da realização desse exame. Por quê? Porque se o exame tiver sido feito há cerca de 1 ano, ou nos últimos 15 dias, por exemplo, esse paciente ele ficou resfriado, gripado, então é importante que a gente faça essa avaliação um pouco antes do exame, para ter certeza de que a via auditiva, né, periférica, está funcionando bem, que não tem nenhuma questão atrapalhando essa condução do som. E a escolha dos testes e as habilidades que vão ser avaliadas, que elas vão depender de cada caso, tá? Então, não preciso fazer todos os testes, a gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Colocação dos fones, isso às vezes é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. Cuidado com a colocação do fone, com o jeito correto, para não trocar o fone. A depender do teste, você vai precisar, e a depender do equipamento, vai precisar trocar lá no seu equipamento o ruído, por exemplo, vai ter que incluir ruído ou não, vai precisar trocar do canal 1 ou canal 2, então é importante que você sempre esteja atento a isso, porque às vezes você pode trocar lá o canal e daí sai diferente o teste lá no ouvido do paciente. Uma dica em relação a isso é que você sempre antes de começar o teste, vai lá dentro da cabine, põe toda a organização, né, dos testes, dos CDs que vão ser utilizados e teste para ver se está saindo tudo certinho. E claro que a gente precisa calibrar, né, tanto o equipamento quanto antes de
a questão do equipamento tem que ser anual, né, a calibração, mas também eu preciso calibrar o equipamento um pouquinho antes de realizar o exame, para saber se eu tenho a mesma intensidade, né, que eu estou colocando para sair no fone, que ela realmente está saindo, tá? Os parâmetros de normalidade utilizados, eu preciso utilizar aquele parâmetro de acordo com a idade do paciente, tá? A análise dos resultados. Às vezes, a gente acaba analisando um resultado daquele teste e, de repente, tem a questão da idade, foi com outro parâmetro, eu preciso ter um embasamento teórico, a referência utilizada correta para aquele exame, tá? E é importante que a gente tenha o direcionamento para a família e para a escola, né? Que está com aquela criança, e fazer os devidos encaminhamentos quando necessário. E uma questão super importante é a condição da avaliação. Não adianta a gente avaliar uma criança, por exemplo, que ela estuda à tarde e ela acabou de vir da escola cansada e vai fazer toda a bateria de testes de processamento auditivo logo após a escola, né? Então, já está cansado, já está desmotivado. Então, a gente vai precisar ter essa atenção em relação ao momento certo da avaliação. Então, precisa ver com a família qual o melhor horário, o horário que ele está mais motivado, está mais atento, tá? E também a condição da realização, a condição do ambiente, né, para realizar o teste. Também é importante que a gente tenha todo aquele cuidado com a cabine, né, um ambiente silencioso, para que esteja tudo correto e tudo realmente de acordo para realizar esse teste. E daí? O que é que a gente vai fazer num caso de processamento auditivo central? Então, primeiro de tudo, eu preciso entender o que é processamento auditivo central, do que se trata o processamento auditivo central, né? Então, ele nada mais é do que a eficiência e efetividade que o sistema nervoso central tem para utilizar a informação auditiva. Então, falando de uma forma mais comumente, né, falada, é o que a gente faz com o que a gente ouve, né? É uma conversa entre o ouvido e o cérebro. E daí, além disso, esse processamento, ele, na verdade, ele nada mais é do que uma junção, né? Um conjunto de habilidades auditivas que estão envolvidas, né? Para que haja esse processamento da informação que é recebida aqui no meu ouvido, né? E daí, em relação a essas habilidades, vou citar aqui algumas habilidades que a gente consegue avaliar com os testes do processamento auditivo central, e existem algumas outras que ainda a gente não tem alguns testes, né, validados e que a gente consegue avaliar. Essas aqui são uma das principais e que a gente consegue avaliar com os nossos testes, né, disponíveis. Então, a localização sonora, que nada mais é do que eu conseguir localizar de onde é que está vindo o som. A discriminação auditiva, que é a capacidade que a pessoa tem de discriminar entre um som e outro, por exemplo. A figura fundo, que é a capacidade que eu tenho de deixar de lado uma informação auditiva e prestar atenção em uma conversa, por exemplo. Tá? Isso a gente faz o tempo inteiro, né? Principalmente o aluno na sala de aula. O fechamento auditivo, que é a capacidade que eu tenho de compreender o todo quando algumas partes estão faltando. Fechamento auditivo também a gente acaba fazendo porque você às vezes não pega a informação toda inteira, e aí pelo contexto, pela sua vivência, pelo vocabulário que você tem, auditivamente falando, você acaba fechando a informação e compreende aquela informação. A resolução temporal e a ordenação temporal estão dentro do processamento temporal. Então, tem tudo a ver com tempo. A resolução, a ordenação, perdão, tem a ver com a sequencialização de alguns tons, de tempo, tá? E a resolução é a capacidade que eu tenho de conseguir identificar um espaço entre dois sons, por exemplo. E isso, a gente, para entender melhor, onde é que a gente usa essa habilidade? Por exemplo, uma criança que está aprendendo a ler, aprendendo a ler e escrever, por exemplo, ela vai aprender sílaba tônica e separação de sílaba. Então, essa que geralmente os professores ensinam, né? Então, sapato.
esse tempo entre as sílabas, então, para que ele consiga separar as sílabas, ele precisa ter essas habilidades, como a de resolução temporal e a de ordenação temporal, funcionando bem para que ele consiga identificar essas sílabas, por exemplo, e a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica de sapato? Então, a gente vai conseguir identificar melhor por meio dessas habilidades, por exemplo, né? Então, são só exemplos que a gente vai vendo no dia a dia. Eu sempre falo crianças, porque é mais a demanda que a gente tem, mas isso não quer dizer que um adulto ou uma pessoa mais idosa não tenha o transtorno de processamento auditivo central, tá bom? Vai depender de cada caso. Uma outra habilidade que a gente tem, né, é a integração e outra seria a separação binaural. A integração é a capacidade que eu tenho de ouvir duas informações diferentes e conseguir entender essa informação e falar essa informação. E a separação binaural é a capacidade que eu tenho de estar ouvindo essas duas informações, uma informação na orelha direita e outra informação na orelha esquerda, e mesmo assim, quando é pedido para que você repita só o que você está ouvindo na orelha direita, você ouviu o que tem na direita e o que tem na esquerda, e você só repete da orelha direita, por exemplo. Eu sempre cito um exemplo quando a gente está, por exemplo, conversando uma pessoa, né, numa mesa, e daí aqui do lado chegam algumas outras pessoas conversando, e você está aqui de frente conversando com seu colega, e daí e ele está falando, seu colega aqui, daí alguém chega aqui do lado e faz um comentário na mesa do lado, e ao mesmo tempo que você está conversando com seu colega, você vai lá e escuta e fala, olha, você ouviu que eles vão, sei lá, vão ao cinema, e a pessoa que está conversando com você fala, nossa, mas você está ouvindo o que eu estou falando? Aí, não, eu estou, você falou isso e isso. Então, é a capacidade de tanto integrar quanto separar essa informação que está sendo ouvida ao mesmo tempo, são informações diferentes. E a habilidade de interação é a capacidade que eu tenho de juntar informações que estão acontecendo nas duas orelhas, mas elas são informações meio que partidas. E daí, eu consigo juntar essa informação que eu recebi, tá? Então, essas habilidades são as principais envolvidas no processamento auditivo central. E é por meio dessas habilidades que a gente vai conseguir processar a informação recebida e, no final, entender e compreender toda aquela informação. O que a gente tem visto na literatura é que existe uma relação entre essas habilidades auditivas que a gente comentou agora e as funções auditivas, né, com a anatomofisiologia das vias auditivas como um todo. Então, é como se, à medida que a gente recebe esse som, ele vai sendo filtrado, vai sendo trabalhado aqui na via auditiva até chegar no meu córtex auditivo. Aqui, no hemisfério direito, a gente tem a questão do processamento, né, dos sons não verbais, e no hemisfério esquerdo, dos sons verbais, que é chamado, algumas pessoas chamam de hemisfério da linguagem, né? Então, o que é que a gente tem visto é que essas habilidades, elas estão, né, envolvidas nesse processo nessa anatomofisiologia da via auditiva. Então, o que acontece? Quando esse som ele chega mais ou menos aqui a nível do núcleo coclear, o que é que vai acontecer? Ainda existe aquela organização tonotópica que tem lá na cóclea, né? E ela vai iniciando a análise sensorial mais complexa daquela informação que eu recebi, tá? Daquela informação auditiva. E à medida que ele vai, né? Esse som ele vai subindo na minha via auditiva, o que é que vai acontecer? A nível do complexo olivar superior, o que é que eu vou conseguir, né, em relação a esse som? Eu vou conseguir localizar, né, a questão da localização sonora, as frequências mais graves e mais agudas, os movimentos dos reflexos, né, oculares, resultantes de um estímulo sonoro, e a integração binaural, ou seja, é aqui onde a gente tem o início da audição binaural. Então, é importante que toda essa minha via auditiva ela esteja funcionando bem para que eu consiga processar essa informação. Porque a gente chama estação, né? Em cada pontinho dessa minha via auditiva, o som ele vai passar por uma filtragem, um processamento para que
ele seja processado no final. Quando chega lá, nível do polígono inferior, um pouquinho mais para cima, já há uma finalização melhor da discriminação, da intensidade e da frequência sonora. Então, há uma percepção melhor da qualidade sonora. E aí, mais em cima, a gente tem a questão da manutenção da atenção auditiva e o processamento do estímulo verbal já está quase lá. E quando ele chega, se é um som, né, depender da orelha, né, que ele vem, então a gente tem as vias ipsilaterais e as vias contralaterais, que é justamente a ipsilateral e a contralateral. E aí, o que é que vai acontecer? As informações que... Essa informação auditiva que chegou, se ela tiver relação com questões verbais, ela vai ser processada aqui no hemisfério esquerdo, né? E se tiver a relação com questões mais não verbais, né, como ritmo, entonação, vai ser processada aqui a nível do hemisfério direito. E caso seja necessário, né, na verdade sempre tem essa integração, então o corpo caloso é que vai fazer essa associação entre os dois hemisférios, tá? Então essa informação vai chegar e vai ser processada a nível superior, né, lá no meu córtex auditivo, tá? E daí, quando há uma alteração em uma dessas habilidades, em uma ou mais, vai depender do critério de DEPAC, né, que você usa, do transtorno que você usa para o diagnóstico, quando há uma alteração em uma ou mais, ou em 2 testes, por exemplo, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ter, né, o transtorno de processamento auditivo central, que a gente tem aqui em inglês, né? E daí, esse transtorno do processamento auditivo, como é que a gente pode identificar, né? Assim, no dia a dia. Então, um professor, por exemplo, como é que ele vai identificar? Geralmente, alguns sinais que servem de alerta é que a pessoa ela sempre pede para repetir, fala não entendi, sempre o quê, onde, ela não entende bem alguma informação, ela se comporta como uma pessoa que não escuta bem, embora tenha audição normal, e daí tem dificuldade para entender, por exemplo, algumas piadas ou questões mais abstratas, tem dificuldade para ouvir, principalmente em ambiente ruidoso, é aquela questão, né, que geralmente os pacientes, as crianças e os pacientes em geral falam, olha, eu escuto, mas eu não entendo. Não, eu entendo, a professora fala, eu escuto, mas eu não compreendo o que ela fala direito. Então, isso daí é um alerta, né? Assim, é um sinal realmente que a gente precisa avaliar esse processamento auditivo, porque pode ser que a pessoa realmente tenha uma audição normal, mas tenha queixa de uma pessoa que tem uma perda auditiva. Então, isso já é um alerta que a gente precisa ficar atento, tá? Tá. E aí, a minha filha, o meu aluno, ele sempre pede para repetir, ele fala que não escuta bem, principalmente quando está no barulho, ele não consegue compreender bem. Tá, mas para que eu vou avaliar? Por que eu preciso avaliar o processamento auditivo, né? Então, é importante o processamento auditivo para um monte de coisa. E tem questões que a gente, às vezes, nem está tão prestando atenção, mas que tem relação com o processamento auditivo. Então, é importante para quê? Para a gente ouvir e compreender a informação, né? Se eu processo bem a informação que eu recebo, então eu vou conseguir manter uma conversa, né? Senão eu vou acabar dando respostas inapropriadas, sabe aquela cara de paisagem que a pessoa faz, e a gente nota que a pessoa não entendeu nada, não vai conseguir tomar nota numa aula. Então, se ele não compreendeu, não processou bem a informação, ele vai escrever a informação errada. Vai ser importante o processamento auditivo para quê? Para aprender a ler e escrever de forma correta, para se organizar, porque existem algumas alterações, né, algumas habilidades que estão relacionadas com a questão da ordenação, então isso interfere na organização da mensagem que vai ser falada, por exemplo. É importante também porque eu vou manter a atenção. Se eu estou compreendendo a informação, então,
Por exemplo, se eu estou entendendo bem uma aula, eu vou conseguir prestar atenção, vou manter a minha atenção, né? Se a aula for legal também, claro. Mas se eu não estiver entendendo o que a professora está falando, eu não vou prestar atenção. E, consequentemente, eu não vou aprender, tá? E uma outra questão importante é para você aprender uma segunda língua, por exemplo, né? Se você processa bem a sua língua mãe, você vai... É mais fácil você conseguir aprender uma outra língua. Então, imagine se nem a minha língua mãe eu consigo compreender, processar bem a informação, imagine uma outra língua, né? Então, é por aí. Então, por isso que é realmente importante que seja avaliar processamento auditivo, porque muitas vezes o que a gente tem visto, né, tanto na literatura quanto na prática clínica, é que o transtorno, ele coexiste com questões de atenção, de linguagem, de aprendizagem, inclusive com o TEA, né? E aí, que é o transtorno do espectro autista. E aí, o que é que acontece? Geralmente, a gente tem visto que o TEPAC, o transtorno do processamento auditivo central, ele vem junto, né? Ele tem outras comorbidades envolvidas, como de aprendizagem e algumas outras dificuldades do desenvolvimento. Às vezes uma questão sensorial, às vezes uma questão de percepção visual também. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. E por isso é importante uma avaliação do processamento auditivo correta, bem feita e levando em consideração todas essas questões. Então, às vezes precisa se fazer um encaminhamento para psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, para que sejam feitas outras avaliações, né? Como das funções executivas, por exemplo, para saber se há alguma outra comorbidade, né, em conjunto com o TEPAC. E por isso que é importante o diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa estar atento a isso, fazer uma anamnese bem feita, uma avaliação bem organizada, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico diferencial. Se é um TEPAC puro, por exemplo, ou se ele é secundário a uma outra comorbidade, tá? E é claro que se for secundário a outra comorbidade, a gente vai precisar escrever isso direitinho, explicar no relatório, né, junto com a equipe multidisciplinar, mas eu sabendo qual a habilidade que está prejudicada, né, qual a habilidade auditiva que está alterada, vai auxiliar no processo terapêutico de uma dislexia, por exemplo, porque eu vou conseguir trabalhar aquela habilidade que eu avaliei, que eu sei que está alterada, então ela vai me ajudar na terapia fonoaudiológica, por exemplo, tá? Então, é mais ou menos nessa linha aí, tá? Porque isso vai fazer com que a gente direcione a avaliação e consiga avaliar da melhor forma. Então, mas quando é que eu vou avaliar o processamento auditivo? Qualquer criança que tenha queixa de aprendizagem, qualquer criança que sempre está perguntando o quê, nem sempre, né? Quando é que eu vou precisar? Quando é que eu vou avaliar? Geralmente, quando a criança tem uma dificuldade de compreender a fala, que não tem nenhuma justificativa. Que nenhuma justificativa é essa? Que não tenha perda auditiva, né? Que tenha um limiar auditivo normal, que não tenha nenhuma questão de orelha média envolvida, né? Durante esse processo, que não tenha transtorno de linguagem, de aprendizagem e ou de atenção, né? A questão de doenças neurodegenerativas também, e o histórico de otite média de repetição, que essa questão da otite média geralmente é um fator de risco para o TEPAC, porque a criança, no caso, ela quando está no período de aprendizagem, né, a maioria das crianças tem, né, alguns períodos de otite de repetição. Então, naquele período ali, de 3 aninhos, 4 aninhos, por exemplo, 5 aninhos, a criança está no processo de desenvolvimento de linguagem, de aprendizagem, e ela ficar 1 semana, 2, com aquele ouvido tampado, por exemplo, por conta da otite, o que é que vai acontecer? Ela vai perder algumas informações, e isso vai prejudicar o processamento auditivo mais para frente, tá? Então, essas aqui são algumas questões importantes para a gente saber quando avaliar o processamento auditivo central. Além disso, existem alguns pré-requisitos. Então, então a pessoa que tem uma dificuldade para ouvir,
Aí eu fiz a audiometria dela, mas ela tem uma perda auditiva, é uma perda profunda. Eu posso fazer o processamento auditivo dela? Vai ser difícil a gente fazer. Por quê? Primeiro que eu vou precisar colocar uma intensidade mais elevada para fazer o teste. E a pessoa tem uma perda auditiva, vai ser incômodo para ela. E uma questão super importante, se ela tem uma perda auditiva, então periférica, então provavelmente para ela processar essa informação auditiva que ela recebe, né, a informação que vai chegar lá no cérebro, ela já vai chegar alterada, já vai chegar diferente, né? Porque existe uma perda auditiva periférica. Então, para que eu faça a avaliação do processamento auditivo, é importante que esse meu paciente, ele tenha uma audição periférica suficiente, né? O suficiente que a gente fala, né, que a literatura preconiza, é uma perdinha leve, simétrica, ou seja, igual, né, parecida nas duas orelhas, no máximo moderada. Você já fez em perda moderada? Já. Já fez em pessoas que têm audição unilateral? Já. Mas aí a gente vai precisar escolher o teste adequado. Por quê? Por conta da perda auditiva que essa pessoa tem, eu vou ter alteração já esperada no meu processamento auditivo, tá? Então, eu preciso fazer a escolha adequada de cada teste. Mas, no geral, eu tenho que ter uma audição auditiva periférica suficiente, ou seja, até uma perdinha leve, e uma simetria entre as duas orelhas, simetria, certo? Habilidade de linguagem expressiva e receptiva preservadas ou suficientes para entender o teste. Por quê? Vocês vão ver mais para frente, né? Nas outras aulas, que os testes, eles são complexos. A pessoa precisa entender a informação, né? Então, ó, um exemplo, o RGDT. Olha, você vai ouvir alguns apitos, tá? E quando você ouvir um apito, você vai fazer assim para mim. Quando você ouvir 2 apitos, você vai fazer o número 2. E daí, às vezes, se a pessoa não entender, não tiver essa linguagem receptiva funcionando bem, ela vai ter dificuldade para realizar o teste. Ou, se ela tiver uma linguagem expressiva, tiver alguma alteração, né, de fala, a gente às vezes não vai conseguir compreender o que essa pessoa respondeu, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Além disso, é claro que a função cognitiva, né, adequada para compreender todas as tarefas envolvidas no teste. Então, aí entra na memória, atenção, concentração, né? Tem que ter tudo isso aí envolvido para que a gente consiga realizar o teste. E daí, o próximo passo, né, é como é que eu vou avaliar? Tá bom, eu vi que o paciente, ele entra naqueles critérios, né? Tem queixa na escola de que está com problema de aprendizagem, que não vai bem na escola. Já fiz audiometria, timpanometria, reflexo acústico, está tudo bem, limiares dentro do padrão de normalidade, mas ele ainda continua falando que não entende, as notas estão baixas na escola, então, como é que eu vou avaliar esse paciente, né? Para eu avaliar, a gente realiza uma bateria de testes, e nessa bateria eu vou incluir tanto estímulos verbais quanto estímulos não verbais, e essa bateria de testes, elas vão avaliar aquelas habilidades que a gente já comentou lá no começo. Localização sonora, figura fundo, fechamento auditivo. Então, eu vou precisar escolher testes, né? É claro que essa bateria vai ser realizada, né, de forma individualizada, a depender da idade do paciente, a depender da queixa, né? Da língua do paciente. Então, se forem pessoas bilíngues, por exemplo, eu tenho alguns testes, alguns que eu posso fazer, né? E a pessoa precisa fazer o teste com os estímulos verbais na língua mãe, por exemplo, né? Então, assim, a gente precisa estar atento na escolha dos testes, mas o principal é que essa bateria ela é individualizada, não é uma receitinha de bolo que você... eu faço em todo mundo esses testes aqui. Por exemplo, o teste pediátrico, que está dentro dos monoaurais de baixa redundância, eu não vou utilizar com um adulto ou com um adolescente que já tem uma leitura muito boa. Eu vou utilizar o de sentenças, que é o SSI. Então, a gente precisa ir ponderando essas questões. Mas e se for um adulto que não tem
o domínio da leitura, que a gente, dependendo da demanda social, né, a gente tem esse paciente também. Então, eu vou precisar ajustar esse meu teste, tá? Então, a gente vai precisar fazer a avaliação de uma forma individualizada, contanto que eu inclua aquelas habilidades lá que a gente comentou, utilizando estímulos, testes que realizam, que tem, né, estímulos verbais e estímulos não verbais, tá? Além disso, eu preciso estar atenta também à questão da idade mínima. Por quê? É interessante que, assim, antigamente, há mais de 10 anos atrás, não se falava tanto aqui no Brasil processamento auditivo, pelo menos aqui na minha cidade, em João Pessoa. Então, o que aconteceu? De lá para cá, teve um boom muito grande em relação às avaliações de processamento auditivo, um interesse maior, e os profissionais, né, começaram a perceber a importância da realização desse teste. Só que não dá para a gente avaliar uma criança que tem 4 anos, porque a bateria de testes, a gente só consegue fazer ela completa a partir dos 8, 9 anos de idade. Antes disso, eu só vou identificar a habilidade que está prejudicada. E, além disso, alguns testes, na verdade, a grande maioria, eles são padronizados, né? O padrão de normalidade inclui crianças de 5, 6, 7 anos. Já uma criança de 4 anos, eu vou precisar fazer a avaliação simplificada, por exemplo, que é aquela triagem que a gente utiliza sons verbais e não verbais, tá? Então, eu preciso ter uma idade mínima. Marina, então eu não vou... tenho uma criança lá no meu consultório com 4 anos, e aí eu vou precisar esperar ela completar 9 anos para eu saber se ela tem TEPAC. O diagnóstico, sim, mas o que é que a gente pode fazer? Faz a triagem. Existem alguns questionários que já norteiam de acordo com a resposta da família, né, dos pais ou responsáveis, e da escola, se a criança tem um risco para o TEPAC ou não. E daí, se eu tiver as habilidades lá na minha triagem, né, na avaliação simplificada do processamento auditivo alterada, eu já posso incluir essa habilidade que está prejudicada nas terapias. Ou posso também, de toda forma, orientar a escola, né, os professores, a fazerem atividades que estimulem todas as habilidades auditivas. Aquelas que a gente tem, que a gente estuda lá em áudio educacional, que tem a hierarquia das habilidades auditivas. Na verdade, a maioria das escolas, elas acabam estimulando, né? Porque elas sempre usam muita música, né? Questões de piadas e musiquinhas e acabam estimulando. Mas se a professora, né? No caso dessa criança de 4 anos que eu comentei, ela for bem orientada, ela vai saber, né? Ajudar essa criança e o terapeuta da fala, o logopedista, o fonoaudiólogo que tiver atendendo esse paciente, pode já ir direcionando, né, estimulando as habilidades auditivas que conseguiram ser identificadas, que estão alteradas no momento, né? E daí eu vou precisar, e essa criança fica em acompanhamento, né? Tá sempre ali atenta à questão auditiva dela. E lembrando de incluir os testes verbais e não verbais, que a gente vai ver já, incluir um teste de cada mecanismo fisiológico, porque, na verdade, a gente vai ver que existem vários testes monoaurais de baixa redundância, vários testes de escuta dicótica. Eu preciso fazer todos? Não. É uma bateria, mas não preciso fazer todos os testes. Eu vou precisar escolher um que avalie uma habilidade específica, por exemplo, porque eu tenho 3 testes que avaliam integração binaural. Tenho que fazer os 3 testes? Não, eu escolho um e avalio aquela habilidade. E esses testes, eles precisam avaliar, né, habilidades distintas, esses testes que estão lá na bateria. Não posso fazer todos os testes de escuta dicótica e esquecer os que avaliam fechamento e figura funda, tá? Então, é mais ou menos por aí. E para nortear, né, essas nossas avaliações, até a própria terapia e entender melhor o que se trata, né, processamento auditivo e avaliação, o próprio transtorno, existem esses guidelines, tem o guideline britânico, o da Nova Zelândia, o americano, o canadense, e aqui no Brasil a gente tem o guia do conselho, né,
que isso tenha auxiliado bastante. E tem também um roteirinho do pessoal aí de Portugal que tem realizado um roteiro de triagem, de avaliação do processamento auditivo também, que pode auxiliar. Então, o importante é que a gente faça a leitura, compreenda bem e tenha entendimento de cada teste e de cada habilidade que está sendo realizada, tá? E dentro desta avaliação, né, de como avaliar, eu preciso fazer uma boa anamnese, como a gente falou lá no início, que um dos erros, às vezes a gente não pergunta, né? Como está na escola, por exemplo, se teve dificuldade para falar ou se tem dificuldade na fala, porque aí quando você for fazer, a depender do teste, por exemplo, o SSW, que é o teste Spondaico, que avalia a integração binaural, se a gente for fazer e a criança tiver a alteração de fala, trocar algumas letras, então se ele falar sala ao invés de fala, eu não vou saber se é uma troca que ele tem ou se é realmente que ele não ouviu perfeitamente. Então, a gente precisa pegar todas as informações na anamnese a respeito da questão de perda auditiva, se ele tem dificuldade para ouvir em ambiente ruidoso, como é que ele está na escola, a questão da mão, se ele escreve com a mão direita, se ele escreve com a mão esquerda. Isso é importante porque a gente tem visto na literatura, né, que 75% das pessoas que são canhotas, né, sinistras, que escrevem com a mão esquerda, o hemisfério dominante continua sendo igual ao nosso, que escreve com a mão direita. Mas a gente precisa pegar essa informação porque deixa lá, caso seja necessário, durante a análise lá dos resultados, tá? Então, fazer uma anamnese bem feita, uma conversa com os pais, na escola, com os professores. Então, desde o início, vocês já vão tendo a noção de que a avaliação, ela não é rápida, é uma avaliação, é todo um processo. A avaliação do processamento auditivo central tem todo um processo que a gente precisa ter realmente esse cuidado, né? Além disso, a gente pode aplicar alguns questionários de autoavaliação que são aplicados com os pais ou os professores, tem o SAB, tem o QFischer, por exemplo, e através deles a gente pode ter uma ideia, uma noção se essa criança ela tem um risco para o transtorno do processamento auditivo central, ou se não, ou se é só realmente uma queixa que está envolvida, né, lá na família e na escola. Além disso, eu preciso lembrar de, pelo menos no dia, fazer a meatoscopia ou a otoscopia para ver se não tem uma rolha de cera ou alguma questão impedindo a condução do som. Porque se eu tiver alguma questão periférica, vai interferir na minha avaliação do processamento auditivo central. E preciso fazer a medida de imitância acústica, então, às vezes, eu faço a imitância no dia, a timpanometria, perdão, no dia, só para checar se está tudo bem com a orelha média. Precisa ser no dia, às vezes você não tem o equipamento, né? Aí você faz a meatoscopia, né? E pergunta para a mãe a questão se teve alguma gripe, algum resfriado nesses últimos 15 dias, por exemplo, e ver se o exame auditivo dela ainda está recente, né? Recente, que a gente fala 6 meses, 3 meses, 1 ano, às vezes eu acho muito, tá? Mas aí depende do critério de cada um e a questão também da viabilidade, né? Às vezes, ele já fez o exame, foi pelo plano, foi lá pelo serviço de saúde, não tem como eu ir mais. Então, a gente precisa pelo menos ter essa noção do limiar, né? Fazendo a audiometria. Se você tiver os equipamentos no consultório, eu sugiro fazer a timpanometria rapidinho para ver se a orelha média está ok e só checar os limiares tonais para ver se está tudo ok também, tá? Porque a gente vai precisar da média quadritonal, a gente tem utilizado aqui a média quadritonal de 500, 1.002 e 4.000 para fazer os testes de processamento auditivo central. Alguns locais usam a média tritonal, 500, 1.000 e 2.000, mas aí vai depender de onde você estiver, né, para fazer
essa avaliação. Então, esse trio aqui é importante porque eu preciso ter certeza de que a minha audição periférica ela está funcionando bem, tá? Se está tudo ok, se eu tenho um limiar suficiente, se minha orelha média não tem nenhuma secreção, por exemplo, se o meu meato acústico não tem nenhum problema de condução, não tem nada que esteja atrapalhando a condução do som. E é claro que, para complementar a minha avaliação, eu posso também realizar os exames eletroacústicos e eletrofisiológicos. Então, desde a emissão autoacústica até o potencial evocado auditivo, né, de curta, média ou longa latência. Na verdade, tudo isso vai ser para complementar a minha avaliação. É obrigatório fazer? Não é. É recomendado que você faça para ter alguma outra informação além, né, para complementar, mas não é obrigatório. Não está dentro da bateria de processamento auditivo, tá? Porque os testes de processamento auditivo são testes comportamentais, são testes dentro da cabine que o paciente vai repetir as palavras que ouvi, vai dizer se é fino, se é grosso, se é agudo ou grave, o tom, por exemplo, tá? E quais são os testes que eu vou utilizar nessa minha bateria de processamento auditivo central? O que é que eu preciso ter em mente? Que eu tenho essas 4 categorias aqui. Tem uma categoria dos testes monoaurais de baixa redundância que avaliam as habilidades de fechamento auditivo e figura funda. E eles são sensíveis a disfunções do tronco encefálico, que é aquela parte mais baixa da via auditiva, né? E o córtex auditivo primário. Tem uma outra categoria que são os testes de escuta dicótica, que são os testes que avaliam a habilidade de separação e integração binaural. Eles são sensíveis a disfunções, né, de conexões interhemisférica e intrahemisféricas, né, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Uma outra categoria são os testes de interação binaural, que são responsáveis pelas habilidades de síntese e fusão binaural, que são sensíveis à disfunção do tronco encefálico também. E, por fim, a gente tem a categoria do processamento temporal, que avaliam as habilidades de ordenação e resolução temporal, e eles são sensíveis às alterações interhemisféricas e corticais também. Então, percebam que dentro dessas 4 categorias, geralmente, como a gente tem aqui, né, didaticamente colocada, eu tenho 2 habilidades que eu vou poder avaliar. Então, o que é que eu posso escolher? Eu vou escolher um teste que avalie dentro dos monoaurais de baixa redundância, que avalia a habilidade de fechamento, e um outro teste que avalia figura funda. Dentro da escuta dicótica, eu vou escolher um teste que avalia separação e um teste que avalia integração. Existem testes que avaliam as 2, então já vão 3 testes. Dentro da interação, eu vou escolher um teste que avalia síntese e fusão binaural. Então, 4 testes. Dentro do processamento temporal, eu vou utilizar um teste que avalia ordenação e outro que avalia resolução. Então, rapidamente vendo aqui, a gente vê que a gente tem provavelmente uns 6 testes para realizar, fora a anamnese e, se a pessoa não tiver realizado a audiometria e aqueles questionários que a gente comentou, tá? Mas, para facilitar, existe, né, lá dentro daqueles guidelines que eu comentei, o americano, o britânico, o da Nova Zelândia e do pessoal de Portugal também, eles discriminam quais são os testes que são, né, mais utilizados, explica cada teste, e aqui no Guia do Conselho do Brasil, no Conselho Federal, eles recomendaram uma bateria mínima por faixa etária para avaliação do processamento auditivo central. Então, vejam que eles colocaram aqui, ó, as categorias, tá? E colocam as opções de testes recomendados. É claro que você precisa, isso é uma sugestão, é uma recomendação, mas você precisa ter o embasamento teórico, né? Para saber, por exemplo, por que é que eu vou utilizar o GIM e não o RGDT com o meu paciente de 7 anos. Então, eu preciso ter conhecimento de cada teste, como realizar esse teste, para que a gente consiga fazer essa escolha, certo?
Por exemplo, aqui no Brasil, eu utilizava muito o RGDT, porque é o Random Gap Detection Test. É um teste que você escuta 2 tons e vai precisar, tem uma diferença de tempo de apresentação entre eles, e daí eu vou precisar identificar se eu estou ouvindo 1 ou 2 tons. E a gente começou a perceber que as pessoas não entendiam, erravam muito. E fomos fazer o GIM, né? Então, fizemos uma pesquisa, né, com um grupo controle que não tinha alteração do processamento auditivo e um grupo que tinha alteração, e a gente percebeu que mesmo o grupo que não tinha queixa, eles acertavam mais, eles entendiam mais o GIM. A gente passou a fazer o GIM. E claro que baseado também na literatura que a gente começou a perceber e fazer leitura, né, que o GIM ele tem sido mais utilizado por questões de especificidade e melhores resultados. Então, assim, existem as recomendações, você vai precisar adequar para a sua realidade, né? E para o padrão de normalidade que você tem em mãos, tá? E sempre embasado na literatura. Então, o que é que a gente precisa ter em mente? Fiz toda essa bateria de testes, aqueles 6 testes que eu comentei, pelo menos, né? Eu escolhi 6 testes. Aí a gente faz, tá, e agora o que é que eu faço? Só fazer o teste e pronto? Não, eu preciso analisar os meus resultados. Eu preciso, a partir de agora, saber como que está aquele resultado, se está normal, se está alterado, o que é que eu vou fazer com ele? E daí, deixa eu retornar para cá, e eu vou dar os exemplos de alguns testes que a gente pode ter aqui. Então, dentro dos testes monoaurais de baixa redundância, nós temos o teste pediátrico, que é o PSI, e o teste de sentenças sintéticas, que é o SSI, do inglês. E aí, eu posso escolher, a depender da idade, o PSI para crianças e o SSI para adultos. Então, eu já estou avaliando uma habilidade, tá? Tenho o fala filtrada, fala comprimida, fala no ruído, que eu vou escolher um desses para avaliar a minha outra habilidade aqui. Então, percebam que aqui, se for uma criança, eu posso escolher o PSI, por exemplo, tá? Para avaliar figura fundo, e o fechamento e fala filtrada para avaliar fechamento auditivo, por exemplo, tá? Dentro do teste de escuta dicótico, o que é que eu posso escolher? Eu tenho o SSW, o dicótico de dígitos e o teste consoante vogal. Eu posso escolher um desses testes para avaliar. O que é que eu sei? O teste de dicótico de dígitos é um teste que avalia tanto separação quanto integração. E a gente tem visto na literatura que o SSW, ele tem muitas questões linguísticas. E daí, a gente às vezes não sabe não tem certeza se aquela resposta é por conta de memória, de vocabulário, ou é realmente processamento auditivo, tá? E a gente acaba optando pelo teste de dígitos, que não tem erro, que são dígitos, são números, tá? E tem sido utilizado também o teste consoante vogal para a gente avaliar e identificar o índice de predomínio de orelha, ou seja, a melhor orelha do paciente. E aí eu consigo saber se existe uma simetria de orelha, né, de desempenho daquelas orelhas, tá? Na categoria de interação binaural, a gente tem o teste de fusão binaural e o MLD, por exemplo. O teste de localização é um teste que é utilizado de forma mais para complementar aquela informação auditiva. E a gente tem utilizado, quando eu falo a gente, não é só aqui, mas a literatura tem falado bastante do MLD, tá? E dentro do processamento temporal, para avaliar a ordenação, eu tenho o teste de frequência e tenho o teste de duração, que é a sequência de frequência e sequência de duração. E, na maioria dos casos, a gente utiliza o de frequência, a não ser que a pessoa tenha uma perda leve e acaba utilizando o teste de padrão de duração. E para resolução, eu posso utilizar o GIM, que é o Gap in Noise, ou o RGDT, que é o Random Gap Detection Test. E aí, a gente tem optado por escolher o GIM, tá? E daí,
o que é que a gente pode perceber, né? Eu fiz esses testes e pronto, o que é que eu vou fazer agora? Né? Não é só apertar botão, não é só ir lá, olha, repete e anotar. Eu preciso analisar esses meus resultados. E essa minha análise, ela vai ser de acordo com o que eu consegui captar, né, lá nos meus resultados, nos meus testes, e vou comparar com o padrão de normalidade que eu tenho, de acordo com a idade do paciente, né, e de acordo com o teste que eu utilizei. Depois disso, eu vou fazer todo um relatório para colocar ali todos os dados que eu consegui, né, obter naqueles testes, nas habilidades. E o que é que eu vou colocar nesse meu relatório rapidamente? Eu preciso colocar o histórico e a queixa desse paciente, os valores descritivos do teste. Por exemplo, fez o teste de código de dígitos. Eu tive 88% de acertos na direita e 92% na esquerda, por exemplo. Então, eu preciso descrever ali qual é o resultado do paciente, descrever qual é o padrão esperado e dizer se está normal ou não aquele teste, certo? Informar como foi realizado aquele teste, se o paciente estava motivado, se não estava, em quantas sessões, né? Se a habilidade ali ela está alterada ou não, os encaminhamentos necessários e colocar as orientações para os pais e professores, isso é super importante. E tudo isso, gente, é importante, esse relatório a gente faz, né, do processamento auditivo central, mas é importante que a gente tenha uma reunião com a equipe multidisciplinar, e aí vai entrar pedagogo, psicopedagogo, pediatra, psicólogo. É difícil você ter tudo isso num serviço só, né? Não é sempre que a gente tem. Mas você entra em contato, conversa, e é importante que a equipe ela feche o diagnóstico, se realmente é um TPAC primário, um TPAC puro, como a gente acaba falando, né? Aquele TPAC que não tem nenhuma outra comorbidade envolvida, ou se é um TPAC que é consequência de alguma outra questão, de alguma outra comorbidade, tá? E é importante que isso esteja claro, para que seja tomada as devidas providências em relação ao encaminhamento e às orientações. A família, ela precisa ser bem orientada, porque ela precisa saber como lidar com o filho, né, com aquela criança, ou com um adulto, com um idoso, porque através dessa forma ela vai saber os caminhos para conseguir se comunicar e para que essa pessoa, esse paciente que tem o transtorno, ele interaja, ele participe da família, né? E para os professores, e quem está, até para o fono, para o terapeuta, né, da fala, e para o terapeuta, né, fonoaudiólogo que está atendendo, dar algumas orientações, conversar e saber a melhor forma de lidar com aquele paciente e os encaminhamentos necessários. Precisa fazer alguma avaliação de funções executivas, se precisa fazer alguma avaliação fisiológica. Então, a gente precisa ter esses encaminhamentos, né, também colocados lá no relatório, porque disso vai também ter vários resultados que vão utilizar, que vão resolver, né, e auxiliar o paciente. Então, eu finalizo aqui as imagens, a maioria das imagens que eu usei aqui foi desse site. Nesse QR Code a gente pode ter acesso a vários artigos que eu consegui utilizar para essa apresentação e também complementar. Esse é o meu e-mail para contato. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu estou agora disponível para perguntas, questionamentos e no que eu puder ajudar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela ótima apresentação. A partir deste momento estão abertas as perguntas, os colegas estejam à vontade para colocar nas questions and answers e iremos aqui fazer o ponto da situação. Eu se calhar começaria exatamente por estas questões. Nós sabemos que, em geral, não sei como é que é a vossa realidade aí no Brasil, mas em Portugal, cada vez mais as crianças são acompanhadas pelo médico clínica geral e familiar. Neste caso, que tipo de formação, que tipo de sensibilização deveriam ter os médicos que estão nos cuidados de saúde primários
para compreenderem a melhor forma, ou que sinais de alerta e encaminhamentos para fazer uma avaliação a nível de processamento auditivo central. Aqui a gente a depender do serviço, né, a gente geralmente... Estamos ouvindo muito baixinho, professora. Melhorou agora? Sim, melhorou? Sim. Pronto, perfeito. Então, aqui a gente geralmente recebe os encaminhamentos. Eu trabalho numa clínica escola, tá? A gente recebe geralmente os encaminhamentos dos pediatras e das fonos que estão em terapia, né? Dos fonoaudiólogos, dos terapeutas já fala que já estão em terapia com esse paciente ou que estão fazendo triagem e desconfiam de alguma questão de processamento auditivo central. Mas, em relação aos médicos, é importante que eles estejam atentos justamente a esses sinais que a gente comentou lá no início, né? Então, que tem dificuldade para ouvir, mesmo a mãe falando, não, eu chamo e ele escuta, só que eu percebo que ele não compreende o que eu falo. Eu chamo, ele escuta, mas ele não entende. Às vezes, quando tem uma informação mais complexa, eu sempre dou o exemplo assim, que a mãe às vezes fala assim, Joãozinho, vai lá no quarto e pega para mim a caneta vermelha que está do lado esquerdo da cômoda. Então, é muita informação, e informação só auditiva. Então, isso acaba dificultando para uma criança que tem o transtorno, né? Então, é importante que os médicos eles estejam atentos nessas questões dessas queixas da família, ouvir a família. Então, queixas relacionadas à questão auditiva, principalmente quando está no ruído, ele escuta, mas ele não entende. Aquelas crianças que têm a gente chama de que tem são mais lentas, sabe? Você explica, aí ela fica olhando assim e fala, tá, entendi. Ou que tem uma questão de aprendizagem. E o ideal é que, tendo qualquer dúvida em relação à questão auditiva, se encaminhar para a avaliação audiológica básica, que seria a audiometria e a imitanciometria, que a gente chama de padrão ouro, né? Porque aí você já descarta se existe realmente um problema auditivo ou não. E se existir um problema auditivo, a gente vai partir para outras questões, né? Se a criança tiver uma audição normal, aí a gente acaba encaminhando para o processamento auditivo central, porque ele tem uma queixa auditiva, mas os limiares auditivos dele estão aparentemente tudo ok. Eu precisaria fazer aqueles outros exames complementares também, que eu comentei a respeito dos exames eletroacústicos e dos eletrofisiológicos da audição. Não sei se eu te respondi, acabei falando muito. Não, nada disso. Até porque aquilo que falávamos no início é exatamente isso. Nem toda a gente tem conhecimento, não é? Ou seja, não estão sensibilizados. Muitas vezes até pelas questões da própria discriminação. Pedem muitas vezes, os médicos às vezes não fazendo parte da sua equipa de terapeutas da fala, logopedas ou fonoaudiólogos, tendem a confundir estes conceitos de processamento central, de discriminação auditiva, de percepção auditiva, e realmente é importante haver alguém que elucide, que clarifique estes conceitos. Eu trabalho muito com alguns alunos, né? E o que é que tem sido feito aqui, né? Eles fazem essa conscientização nos postos de saúde, nos atendimentos de rede, né? Então, que é de onde geralmente vem a demanda. Então, os pacientes, eles acabam indo para o postinho, né? O posto médico, e daí lá o médico acaba encaminhando. Só que muitos não têm esse conhecimento. Então, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, de que chegou uma adulta, uma paciente, que ela era usuária de prótese auditiva e ela não falava. Ela falava por Libras, né, a língua brasileira de sinais, e quando ela chegou com um papel assim com encaminhamento. Aí eu falei, vou fazer a avaliação do processamento auditivo central, aí ela fazia uma leitura labial boa, aí ela falou sim, e eu falei, quem que mandou? Aí ela me deu um encaminhamento, o médico. Eu falei, nossa, você está me ouvindo? Aí ela, não. Então, assim, às vezes existe essa confusão realmente, né?
Então, nesse caso aí, o ideal seria fazer uma audiometria, um exame, uma emissão autoacústica, um PEAT, por exemplo, mas o processamento auditivo não vou nem conseguir fazer porque ela não tem limiar suficiente para eu fazer o teste e como ela tem uma perda grande, ela vai ter uma alteração, né? No máximo, numa pessoa que tem uma perda auditiva, eu posso fazer o teste naquela perda leve, moderada, depender, e eu posso pegar a habilidade que está prejudicada e auxiliar ele numa adaptação de prótese auditiva, na terapia fonoaudiológica. Não sei se deu para responder. É isso mesmo. Temos então agora aqui algumas questões. Antes de mais, agradecer aqui às colegas. Vou começar pela Débora Messias, coloca aqui duas questões, penso eu. Ela agradece a excelente palestra e pergunta, ela diz, gostaria de saber quando reencaminhar o paciente para fazer reabilitação na cabine e novo exame de PAC. Ótima pergunta, Débora. Isso, assim, o que é que a gente põe? Eu só trabalho mais com a parte de avaliação. E aí, às vezes, a gente precisa ter um cuidado no sentido de do que colocar no relatório. Então, o que é que eu ponho? Que o paciente ele retorne, então, sugiro, né, treinamento em cabine, etc., e retornar para avaliação a critério do terapeuta, do fonoaudiólogo, mas o que é que a gente sabe, né? Que é importante que pelo menos uns 6 meses, para ver durante esse tempo, porque eu falo 6 meses. A gente aqui tem uma demanda muito grande, não são todos os serviços que fazem. Então, a gente não consegue atender. Mas o ideal fez a avaliação do processamento auditivo, fez a terapia, por exemplo, o treinamento em cabine, que é por volta de 10, 12 sessões, a depender de cada protocolo, e aí a gente já refaz a avaliação em seguida, tá? Mas se o paciente ele está em terapia fonoaudiológica, que a gente chama de informal, né, que não é em cabine, então vai ser a critério do terapeuta da fala, do fonoaudiólogo. No máximo 6 meses, no máximo, tá? O ideal, mas quando se trata de treinamento auditivo em cabina, é logo em seguida. A colega Ana pergunta se tem algum programa. Não, peço desculpa. A Joana Oliveira é que pergunta se tem algum programa de intervenção online que possa ser usado. Tem vários programas, tem o da... Nossa, gente, Afinando o Cérebro, deu um branco, mas voltou. Afinando o Cérebro, da Ingrid Gillow, que ela é bem conceituada aqui, bem conhecida internacionalmente, o Afinando o Cérebro, tem várias atividades por habilidade, e você utiliza desde de crianças até para adultos. Tem também o Audibility, que é um programa também da Ingrid Gillow, que faz uma triagem de processamento. Tem um programa da Kátia Freire, que trabalha com questões musicais, e aí você acaba utilizando mais em adultos para fazer a terapia, né, o treinamento auditivo. E tem vários softwarezinhos que a gente usa para crianças. Vou citar alguns exemplos. Tem Pedro na Casa Mal Assombrada, e aí você usa esses softwares para fazer a terapia. Então, a depender da habilidade que está prejudicada. Tem bastante coisa, e esses materiais, eles têm a evidência científica, esses que eu estou comentando aqui. Então, já tem várias pesquisas que mostram que eles têm resultado, e são bem interessantes. Esse Afinando o Cérebro é bem legal, bem interessante mesmo. A colega Janete Silva pergunta se é possível repetir os nomes dos questionários que falou. A gente tem no Brasil, mas ele como tem também para português de Portugal, né? Assim, tem o SAB. Eu posso mandar para o material lá? Claro, sim, agradecemos. Eu vou botar lá, porque são 8 dias, né? Tem o QFischer, tem o SAB, SAB, tem... Ai, agora fugiu.
mas tem vários que podem ser utilizados. Aqui a gente usa o SAB, S-A-B, e usa também muito o Q-Fisher. Mas aí eu vou passar para vocês os questionários, os artigos que tem falando sobre os questionários. E aí eu acho que ajuda bastante para utilizar em triagem nas escolas, né? Eu trabalho muito com pesquisa e às vezes a gente não consegue avaliar todo mundo e acaba utilizando alguns questionários para ver essa questão do risco do processamento auditivo central. Obrigada pela resposta. Se alguém, entretanto, tiver alguma dúvida nos esclarecimentos, esteja à vontade para colocar, ou neste caso, reformar-se a questão. Ana, a nossa colega Ana pergunta aqui se quando uma criança tem muita dificuldade em reter informação auditiva e está, neste caso, medicada, como pode influenciar os resultados da avaliação do processamento auditivo central? Eu não entendi. Ela tem muita dificuldade para compreender, é isso? Em reter a informação auditiva e, apesar de já estar medicada, eu penso que seja isso, e medicada, como podem influenciar os resultados da avaliação do PAC? Então, nesse caso, a gente precisa ter atenção. Você precisa verificar se a criança, durante a explicação do teste, se ela consegue compreender. Porque se ela não compreender o teste, você não vai conseguir fazer. Eu vou citar um exemplo. A gente teve um caso de um menininho que tinha 7 anos na época. Ele teve toda uma história de questão de aprendizagem, e daí eu não conseguia fazer o teste com ele. A gente conseguia fazer a avaliação simplificada, que é aquela que a gente testa a localização sonora, memória sequencial verbal, para ações verbais, que a gente fala patacá, por exemplo, e pede para ele repetir em várias ordens, e os instrumentos ele conseguia identificar. Mas aí, quando eu fui fazer o teste, por exemplo, o PSI, que é o pediátrico, que ele escuta uma história e de vez em quando, randomicamente, vem uma frase, e ele precisava repetir a frase, ele não conseguia, ou mostrar a frase. E o que é que a gente fez? A gente treinou ele. Entendam o treinou que eu estou falando. Ele, na terapia, ele fazia terapia fonoaudiológica, a fono e a mãe em casa, olha, você precisa prestar atenção ao som, deixar a historinha de lado, você precisa prestar atenção quando estiverem falando com você, e fazia várias atividades. E depois de um tempo a gente conseguiu fazer. E deu alteração. Então, eu preciso ter certeza se a criança compreende. Se da bateria de testes, por exemplo, dos 6 testes que eu comentei, eu só consegui fazer 2, eu vou precisar escrever lá no meu relatório. Olha, fiz esses 2 testes e ele conseguiu, ele se saiu bem. Nos demais, ele não entendeu e ele não conseguia repetir, não conseguia memorizar o que foi dito. Eu acho que a tentativa vale, porque você pode encaminhar ele para a terapia fonoaudiológica, né, o treinamento auditivo, e ir acompanhando para, em seguida, tentar fazer o teste novamente. Porque é notório que ele tem uma questão aí de processamento auditivo. Mas o que está, pelo que eu entendi, o que está pegando mais é a questão da memória, né? De repente, trabalhar mais em terapia memória e encaminhar para avaliação, né, com o pedagogo, o psicopedagogo, das funções executivas também, tá? Obrigada pela resposta. Temos aqui uma colega, a colega Leonor Fontes, que trabalha muito nesta área. Ela agradece a excelente partilha e coloca a seguinte questão. Atualmente em Portugal verifica-se o encaminhamento frequente de casos, por vezes sem queixas de caráter auditivo, mas de aprendizagem e cognição ligeira, deve ser ligeiramente abaixo, penso isso, não é, Leonor? Ligeiramente abaixo, em busca de um diagnóstico, uma vez que a avaliação é realizada por profissionais diferentes, é extremamente importante que os casos sejam avaliados antes por um TF ou outros profissionais para despistar problemas de compreensão, cognição, etc. Porque muitas vezes a criança nem tem capacidade de compreensão dos testes. Era aquilo que estava há bocadinho a referir em relação ao facto das crianças precisarem, não é, efetivamente compreender.
o que a gente tem visto hoje em dia, inclusive... Não estamos a ouvi-la bem, professora. Não? De vez em quando, o seu microfone. Tá no máximo. Aqui tá me ouvindo? Acho que vou falar um Agora pouquinho mais sim, alto, tá? agora sim, ótimo. Ah, então, é importante que a criança realmente compreenda. Você precisa ter certeza que ela está compreendendo. Se chegou para você um paciente que você não conseguiu fazer o teste, vai precisar descrever, colocar lá no relatório tudo que você viu. Em relação à questão da aprendizagem, a gente tem visto muito aqui, né? Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa sobre percepção auditiva, percepção visual em crianças com problemas de aprendizagem. Às vezes, a criança nem tem muita queixa auditiva, realmente, mas aí está indo mal na escola e a gente acaba fazendo a avaliação e vê que tem algumas habilidades auditivas que estão alteradas. E isso acaba auxiliando, né, essas crianças a estimular numa terapia fonoaudiológica ou um próprio treinamento auditivo e, consequentemente, elas acabam melhorando na escola, tá? Então, eu acho assim, fez a audiometria, tá tudo normal, a criança tem queixa de aprendizagem e já fez várias avaliações e não tem ainda um norte do que é que está acontecendo e ela consegue fazer o teste de processamento auditivo central, eu faria, porque se ela tiver alguma alteração em alguma habilidade, vai auxiliar para a questão da aprendizagem dela também como um todo. Mas foi uma excelente pergunta, um excelente comentário dela, que é uma realidade mesmo. E nessa sequência a colega Ana coloca aqui uma questão, que diz que acredito que a maior parte das avaliações e dados claros sejam pedidas por dificuldades de aprendizagem. Se a professora Marino podia clarificar, explicar um bocadinho melhor esta relação com as alterações da articulação verbal. Para explicar quando a criança tem uma questão de articulação, um problema, é isso? A colega diz que acredita que a maior parte destas avaliações sejam pedidas por dificuldades de aprendizagem e se poderá explicar um pouco melhor acerca da relação com alterações da articulação verbal. Então, realmente a gente tem recebido, a gente tem um serviço, um programa de extensão que atende a comunidade. E aí, a maioria das crianças que chegam realmente, que a demanda que a gente recebe são crianças que têm problema de aprendizagem, que estão indo mal na escola. E daí elas têm a avaliação das funções executivas com o pedagogo, com o psicopedagogo, tem tudo isso. E aí tem uma relação, e a gente tem notado que tem vários casos de crianças que depois que faz o treinamento auditivo, né, faz a terapia, digamos assim, e ela melhora na escola. Tá? Ela começa a prestar atenção melhor, começa como é que diz assim, aprender melhor porque ela está prestando atenção, ela consegue entender melhor aquele conhecimento. Em relação à questão da alteração de articulação, o que é que acontece? Tem um teste que a gente utilizava bastante, que era o SSW, que é o teste de espondaicos, é um teste de escuta dicótica. E ele tem o paciente precisa repetir 4 palavrinhas. Então, era bota, fora, chuta, bola, que o paciente escuta ao mesmo tempo. Então, são várias palavrinhas. E ele precisa repetir da forma como ele ouviu. Se a criança tiver uma alteração de fala na articulação, se não for aquela alteração bem correta, certinha, que a gente fala assim, né? É o rã pelo lã. Perdão, o rã pelo lã. Isso, é só isso, tudo bem, eu consigo compreender, tá? Mas se ela tiver alterações, trocas assistemáticas, eu não vou conseguir identificar se é erro articulatório ou se é um problema de processamento auditivo, se ela não ouviu direito, por exemplo. Então, aí, depois dessas questões, a gente acabou trocando para avaliar a integração binaural com o teste de escuta dicótica, que não tem erro, são dígitos. Então, se ele falar 7, se ele falar FET, por exemplo, eu sei que é 7, né? Então, essa questão da articulação que eu comentei era mais focado no teste SSW, que tem essa dificuldade. Se a pessoa tiver uma alteração de fala, de troca de fala, a gente não vai ter certeza se é troca de fala ou se é um problema de processamento auditivo.
Agora, se a articulação for muito ruim, a linguagem expressiva não for compreensível, também vai dificultar, tá? Por conta de um AVC, por exemplo, né? E a gente não consegue compreender, aí vai dificultar também o teste. Eu ia lhe perguntar, agora estava aqui a ouvir por esta questão, se na sua prática clínica tem acompanhado algumas famílias em que irmãos, pais, tios, em que efetivamente haja aqui alguma componente a esse nível. Está falando que o pai tem, aí o filho tem, é disso? Por exemplo, sim, ou irmãos, ou eventualmente uma tia, que há alguma componente de genética, neste caso hereditária, não de genética, mas de hereditária, se cada vez mais há, e sobretudo com esta questão da pandemia, se as pessoas, se essa identificação está a ser feita mais precoce pelo conhecimento entre as famílias, entre os profissionais, ou nem por isso. A gente tem visto que, assim, qual é o relato dos pais, né? A criança foi encaminhada às vezes pela escola, hoje em dia já está bem divulgado e até a escola às vezes solicita uma avaliação, encaminha para o pediatra e tem essa conversa. Aqui, algumas escolas, grande parte das escolas particulares tem fonoaudiólogos, então tem é diferente, né? Eles acabam tendo essa atenção. E aí, vem fazer a avaliação e o pai fala assim, nossa, eu acho que eu devo ter esse transtorno aí também, porque eu era assim quando era criança, eu tinha esse mesmo problema. Então, a gente tem começado a realmente identificar isso. E eu atendi, minha primeira paciente foi uma adulta, que ela falou, o relato dela é que ela desde pequena sentia que tinha alguma coisa que era diferente, ela não compreendia o que as pessoas falavam e ela cresceu, né? Ela, na época, não tinha essas avaliações e ela terminou direito, se formou, hoje é mãe, tudo. E o que é que acontece? Ela falou que ela arranjou artifícios para conseguir se comunicar. Então, ela anotava o que ela ouvia e falava, não, isso não pode, não posso ter ouvido isso. E aí pedir ajuda da amiga, e depois de já mais velha, já jovem, depois de formada, ela foi fazer treinamento auditivo e melhorou bastante. Então, a gente tem visto que as pessoas de antes, sei lá, 10, 15 anos atrás, muitas já tinham esse transtorno, mas que não era feita uma avaliação devida, ou dizia que o menino era preguiçoso, que não prestava atenção, aí vem taxa de TDAH, né? Mas que a gente tem visto hoje em dia que os pais falam, nossa, eu acho que eu devia ter aí, eu tenho isso aí também, porque eu era desse mesmo jeito. E a gente tem visto isso bem comum na prática. Só para fazer aqui o ponto da situação, professora, normalmente vocês, depois deste diagnóstico, organizam, é uma questão que a colega está aqui a colocar, a colega Ana, organizam e implementam uma intervenção multidisciplinar com as crianças e depois há uma fonoaudióloga que implementa esse programa e vocês voltam a fazer a reavaliação? Geralmente, se ele vier encaminhado pela fono, já que está em acompanhamento por uma questão de linguagem, ela desconfiou do TEPAC, aí a gente pede para que essa criança, né, retorne para a fono e que sejam, a recomendação, né, a gente sugere que essas habilidades, elas sejam incluídas na terapia, né, para que ela melhore essas habilidades e, consequentemente, as questões de linguagem e de aprendizagem. A gente tem encaminhado bastante para o treinamento auditivo em cabine, porque é o com fone, que é mais, como é que a gente fala? É acusticamente controlado. Aí a gente acaba, tem as sessões, né? É mais objetivo, digamos assim. Tem início, meio e fim. E aí a gente pede para reavaliar ao final. Mas não são todos que a gente sugere esse treinamento, não são todos que vão para o treinamento também. Alguns acabam ficando na terapia fonoaudiológica, a gente chama da terapia informal, que é a terapia de linguagem, e ela inclui as habilidades auditivas dentro dessa terapia. Deu para entender?
Sim. Temos aqui mais uma questão, estava aqui a ver, da Luana, que agradece também a apresentação, a palestra, e coloca a seguinte questão. Sabe-se que a privação sensorial auditiva crónica acarreta o distúrbio a nível de processamento auditivo central. O que fazer com os pacientes adultos que têm perca auditiva moderada unilateral há mais de 10 anos sem uso de prótese? Pode-se realizar uma avaliação? Qual é a conduta? E penso que ela esteja a referir-se especificamente a um paciente com queixa de alteração do comportamento auditivo a nível central, sobretudo da compreensão. O primeiro de tudo seria a gente encaminhar para... Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá. O primeiro de tudo seria encaminhar para, como ele tem uma perda auditiva, o ideal seria ver uma moderada, por exemplo, o ideal seria ver a questão do aparelho auditivo, né? Se consegue se adaptar, etc. E, concomitante, fazer a avaliação. E aí eu precisaria ver, por exemplo, se ele tiver uma média quadritonal muito elevada, de 70 dB, por exemplo, vai ser complicado para eu fazer o teste, porque eu vou ter que colocar 40 ou 50 decibel acima dessa média. Então, provavelmente vai ser incômodo para ele, tá? Mas se for uma perda lá leve, já perto de moderada, eu consigo fazer essa avaliação. Se for uma perda simétrica, eu faço a avaliação completa, tá? E se ele tiver uma perda moderada e eu não conseguir fazer a bateria de testes, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele período a gente tem que fazer o período de adaptação do aparelho auditivo. Então, eu vou precisar estimular as habilidades auditivas desse paciente. A gente tem muitos pacientes aqui que usam o aparelho auditivo, tem perda auditiva, usam o aparelho, mas eles não se adaptam ao aparelho auditivo. Por quê? Estão 10 anos lá, como é o caso do que ela falou. Isso é uma coisa que realmente incomoda, a gente fica sem saber o que fazer. E o que é que acontece? Quando ele põe o aparelho, ele espera que ele saia ouvindo já tudo, mas tem um processo de adaptação. E o que é que a gente tem feito? A gente faz o treinamento auditivo desses pacientes em cabina, né, com fone, tudo direitinho, faz algumas sessões, de 10 a 12 sessões, vai dar a maioria do protocolo, e geralmente eles conseguem se adaptar melhor, porque eu vou ensinando, entre aspas, né, fazendo o treinamento auditivo, ensinando o cérebro a receber aquela informação novamente, e a gente chama de, eu falo para os alunos que a gente vai abrindo o caminho lá da via auditiva que estava adormecida durante todo esse tempo. Porque agora, com o aparelho, ele vai receber muita informação, mas ele não tem, ele teve privação de 10 anos, ele não tem essas memórias auditivas lá no cérebro dele. Então, ele precisa ir construindo. E a gente usa aquela hierarquia das habilidades, né? Então, atenção auditiva, localização, discriminação, tem todo esse processo. Então, a gente tem até algumas empresas de aparelho que oferecem esse serviço de treinamento auditivo para esse período de adaptação após a compra do aparelho auditivo. Não sei se eu respondi. Penso que sim, mas se houver alguma dúvida, esteja à vontade para pedir esclarecimento. Temos aqui espero que possivelmente será uma última pergunta, mas se mais alguém quiser, esteja à vontade para colocar ainda. Temos aqui mais uns minutinhos, em que a colega pergunta: em caso de crianças com perca de auditiva neurosensorial após colocação de aparelhos auditivos, faz sentido iniciar terapia de imediato? 10, 12 sessões em cerca de 10, 12 semanas? O que é que indicaria? Eu não compreendi. Ele colocou o aparelho depois de uma perda sensória neural, e aí o restante eu não compreendi. Já iniciar a terapia? Faz sentido iniciar a terapia logo, imediatamente após a colocação dos aparelhos auditivos? E que esquema de terapia seria aqui o mais indicado? A assiduidade, a frequência? Então, em caso de aparelho auditivo, fez audiometria, existe uma perda auditiva. Já deve começar a terapia de estimulação da linguagem, né?
E daí, o que eu falei de audioeduc, da áudio educacional. Então, o que é que acontece? Vai começar toda a trabalhar a hierarquia das habilidades auditivas. Então, geralmente, as sessões que a gente tem realizado aqui, não sou eu que realizo, mas tem o pessoal da clínica, são 2 sessões semanais, certo? Com duração de 40 minutos, mais ou menos. E daí, essa criança, ela faz também a terapia em casa. Então, aí a gente disponibiliza, né, uma senha para ela entrar no Afinando o Cérebro, por exemplo, e fazer algumas atividades durante esses dias em que ela não está em terapia. E faz toda a orientação com pais e professores em saber como lidar com essa criança. Nesse caso da criança que tem uma perda auditiva, né, já diagnosticada e tem o aparelho, o ideal é começar o quanto antes a terapia de linguagem, já de cara, para desenvolvimento de linguagem. E a questão das habilidades auditivas, elas são trabalhadas já conjuntamente, porque a gente precisa trabalhar a habilidade auditiva para ter a questão do desenvolvimento da linguagem. Tá? Acho que era nessa linha, né, que ela perguntou. Eu penso que sim, mas se a colega Ana quiser nos confirmar se era essa a resposta que pretendia. Quando eu estava fazendo especialização em processamento auditivo, eu lembro que a professora falou do relato de uma paciente dela que foi assim: ai, tia, depois que ela fez a terapia, que ela colocou o fone com uma intensidade mais elevada para que ela conseguisse ouvir, né? Ela falou: ai, tia, agora eu não faço mais força para ouvir. Eu estou ouvindo tudo bem, tá tudo tranquilo, eu estou conseguindo entender bem a tia na escola. Então, vejam só, se uma pessoa tem esse transtorno, ela tem uma dificuldade para processar a informação. Então, geralmente, a gente fala que ela faz força para ouvir. Ela está sempre lá, atenta, tentando prestar atenção. Sabe quando você vai para... Acho que vocês têm mais experiência que eu, assim, quando você vai para uma cidade aí do lado que é outra língua. Então, você chega lá, você está ouvindo, tudo bem, mas você não tem experiência auditiva sobre daquela língua. Vocês têm até mais que nós aqui no Brasil, mas, por exemplo, eu fui passar um período fora, daí eu estudei inglês, tudo, mas eu chegava à noite, eu estava com dor de cabeça. Então, porque você está o tempo inteiro pensando, processando aquela informação, então você faz muita força para ouvir e para entender. Eu sempre uso esse exemplo para uma criança que tem o transtorno do processamento auditivo central, porque ela está ouvindo o tempo inteiro, então sempre são informações auditivas, mas ela não consegue compreender bem, então ela está sempre fazendo força para entender, para compreender aquela informação. Então, isso ela gasta muita energia, então ela se cansa muito. Então, esse foi o relato de uma menininha que falou: ai, tia, agora eu não faço mais força para ouvir. Antes eu fazia muita força. Então, ajuda depois da terapia, né, do treinamento auditivo, e a criança realmente consegue compreender melhor a informação e tudo flui melhor. E para finalizar, acho que temos aqui uma questão que, se calhar, todas nós e todos nós queremos a confirmação, que é efetivamente como é que nós conseguimos separar, em termos de diagnóstico, uma dislexia de um transtorno de perturbação auditiva central. Então, o que é que vai acontecer? Essa criança, geralmente, para a gente, ela chega ela já vem do neuro, já vem do psicopedagogo, e geralmente ele já tem como é que eu vou dizer, o diagnóstico da dislexia, ou tem uma suspeita de dislexia. E aí, nesse caso, quando eu faço o exame de processamento auditivo central, provavelmente ela vai ter uma alteração em alguma das habilidades. E se ela tiver um transtorno, o que é que a gente vai colocar lá no laudo? Ela tem um transtorno que provavelmente está relacionada à comorbidade, que é a dislexia. Como é que a gente vai diferenciar? Quando a gente fizer todos os exames, o que é que acontece para a gente, para mim? Geralmente ela já vem de vários outros profissionais e já tem aquela interrogaçãozinha se é dislexia ou não.
Então, eu não vou poder dizer, na minha avaliação do processamento auditivo, se ela tem ou não dislexia. O que é que eu vou falar? Vou falar, ó, ela tem essa e essa habilidade alterada, apenas. Ou ela tem o transtorno do processamento auditivo central. E se ela tem essa suspeita ou já está fechado o diagnóstico de dislexia, essa dislexia está interferindo no processamento auditivo, ou a gente não consegue, às vezes, dizer quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, sabe aquela história? O que é que eu vou fazer, então, com essa avaliação que eu tenho? Eu vou pegar as habilidades que eu tenho prejudicadas e vou utilizar na terapia. Isso é bem complicado e isso é uma dúvida que muita gente fala. Mas como é que eu vou fechar o diagnóstico? Como é que vai ser o diagnóstico diferencial? Vai ser por meio da equipe multidisciplinar. Eu, como fonoaudiólogo audiologista, no meu exame, eu não vou poder dizer que ele tem ou não a dislexia. Eu vou dizer o que é que está alterado no processamento auditivo. Para ele ter dislexia, ele vai ter que fazer a avaliação com a fono para ver a questão de leitura, de escrita, vai ter que fazer a avaliação com o psicopedagogo, com a neuro, para fechar tudo isso. A minha avaliação ela vai só somar a esse diagnóstico lá, certo? Não sei se eu fui clara. E a gente recebe muita TDAH, dislexia, questão de aprendizagem. Sim, são diagnósticos, por isso é que quando estávamos há bocadinho a falar que na área da neuropediatria, da pediatria do desenvolvimento, em geral, começamos a ver que há profissionais cada vez mais atentos e a perceber que aquele novelo, não é, tem que ser desmontado, porque a criança afinal não tem só um, pode ter estas comorbilidades e se calhar não é tão óbvio o diagnóstico e vai-se a perceber as particularidades que são transversais a vários diagnósticos. Na realidade, um até se pode sobrepor aos outros todos, acaba por ser essencial esta visão abrangente dos critérios todos diagnósticos de diferentes, não é? Destas diferentes patologias que está a falar, que às vezes têm, ou muitas vezes têm sintomas muito... Parecidos, isso. Sim. Sintomas bem parecidos. Tem um teste que eu acabei que eu não falei, que é o TAAS, que é o teste que avalia a habilidade de atenção auditiva sustentada, que é da Marisa Feynman, daqui do Brasil. E o que é que eu tenho realizado esse teste antes da avaliação do processamento auditivo, já que ele avalia a atenção auditiva sustentada, para eu conseguir já perceber se a criança como é que ela vai conseguir realizar o teste. Porque se nesse teste da atenção sustentada ela for bem, então provavelmente ela vai conseguir fazer os outros testes, porque ela vai estar sempre, está tendo sempre atenção a algum som durante os testes. Se ela for muito ruim no TAAS, então provavelmente eu vou ter uma dificuldade de atenção, então eu vou ter que estar sempre chamando, olha, presta atenção, ó, agora nesse ouvido, escuta lá, o que é que você ouviu? E tem todo o processo de explicar para o paciente como é o teste, como é que ele vai responder, e depois fechar o diagnóstico com a equipe. Eu sozinha não tenho como dizer que se ele tem dislexia ou não. O que eu tenho que dizer? Como é que eu tenho que falar? O que eu tenho aqui, ó, eu tenho a habilidade, por exemplo, de ordenação temporal e de resolução temporal alterada. Provavelmente vai interferir na questão da aprendizagem. E aí a gente conversa e ela vai fazer as outras avaliações, o neuro, o psicopedagogo, para fechar se ela tem dislexia ou não. Certo? Mas eu não posso bater o martelo e dizer se a criança tem uma dislexia. E a maioria tem dificuldade. Era aquilo que estava a dizer, a importância de uma avaliação, depois em áreas mais específicas, para fechar um diagnóstico. E nós sabemos, e já tivemos aqui um webinar com a doutora Simone Capellini, sobre estas questões das perturbações específicas de aprendizagem, que cada vez mais o diagnóstico fechado necessita muitas vezes de uma intervenção
porque dado o contexto da pandemia, as alterações que o ensino está a sofrer, as simulações, as posições que as crianças estão a sofrer em idades tão precoces, tudo isto acaba por modificar a nossa forma de aprender e relacionar com a linguagem. Eu ia perguntar-lhe exatamente isso, se, fazendo aqui um ponto de encerramento, o que é que acha, quais são os pontos principais que os terapeutas da fala, os fonoaudiólogos e os logopedas devem ter em atenção quando precisam de fazer um encaminhamento e trabalhar em equipa, e dentro de uma equipa, qual é a informação essencial a passar aos elementos para estarem mais atentos e mais conscientes da importância da perturbação a nível de processamento auditivo central. Eu acho que sempre quando a gente vai começar uma terapia de linguagem ou tem uma queixa de atraso de fala, atraso de linguagem, problema de aprendizagem, a primeira coisa a se fazer é uma avaliação auditiva, né? Então, a avaliação audiológica básica, uma audiometria, uma timpanometria e os reflexos. Porque, acredite se quiser, mas às vezes chega paciente e que está em terapia há algum tempo, aí eu falo, mas de linguagem, e você já fez alguma audiometria? Não, nunca fiz. Ela passou no teste da orelhinha, tá tudo bem, mas eu nunca fiz uma audiometria. E às vezes existe uma perda auditiva. Então, é primeiro de tudo descartar a perda auditiva. Então, existem os limiares normais, está tudo dentro do padrão normalidade, aí a gente parte para outra questão. Quais são as queixas? Estão relacionadas com a questão de dificuldade auditiva e não tem nenhuma justificativa para isso, então isso já tem aquela pulguinha atrás da orelha, já levanta aquela questão. Então, isso é uma questão que precisa se avaliar o processamento auditivo. Então, audição normal ou nenhuma questão auditiva aparente, né? E a criança se comporta como uma criança que não escuta bem, não tem nenhuma justificativa para ela ter dificuldade para ouvir, para se comunicar, avaliar processamento auditivo central. E dentro da equipe falar da importância de que mesmo se ele tiver apenas uma habilidade, se ele não tiver o transtorno em si, aquela habilidade que está prejudicada ou aquela queixa que está sendo relatada pela mãe, ela deve ser levada em consideração, porque existe a queixa e ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser melhorada. A gente fez uma avaliação numa jovem universitária que ela tem TDAH e ela tem uma dificuldade muito grande para processar a informação auditiva. E a gente fez o teste, ela super nervosa, chorou, estava com medo de ter o transtorno. A gente fez o teste e ela não tem o transtorno do processamento auditivo central. Mas o que foi que a gente investigou, o que é que a gente identificou? Que no teste de sequência de tons agudos e graves, que é o PPS e o TPF, o que é que aconteceu? Ela demorava muito, eu precisava botar pausa no teste para que ela repetisse. Então, eu fiz essa observação e sugeri que ela fizesse um treinamento voltado para essa habilidade de ordenação temporal, porque isso pode auxiliar ela na compreensão. Então, vejam que, assim, ela não tem o TPAC e também não está alterada, mas ela tem a queixa e eu precisei fazer um artifício para que ela conseguisse fazer o teste. Então, é importante ter trabalhado essa habilidade. E os outros profissionais precisam estar de olho, né, e conectados e alinhados a isso aí. Porque senão um diz uma coisa, outro diz outra. Não, precisa fazer audiometria, não. Não, precisa. É o primeiro passo de tudo. Faria sentido que houvesse uma triagem à semelhança nos recém-nascidos, que as crianças, idealmente, antes da entrada para a escola, qual é a sua opinião em relação a isso? Esta triagem ser algo obrigatório, entre aspas, ou fazer parte, era o ideal? Era o ideal. E assim, era até o que eu queria ter estudado na época do meu mestrado, mas foi mudando. Porque faz o teste da orelhinha, mas até entrar na alfabetização, são 5 anos, 6 anos, então pode ter acontecido otite média de repetição, algum outro problema de perda progressiva, ninguém sabe. Então, o ideal é que seja feito, né,
Algumas escolas aqui, acho que 2 escolas pedem, a dos meus filhos não pedem, mas antes da alfabetização eu fiz a audiometria, porque o que é que acontece? E exame de vista também. Audiometria e exame de vista, porque às vezes você acha que é uma questão de aprendizagem e é uma perda auditiva, é um problema de visão. Então, seria o ideal que a gente fizesse essa avaliação audiológica básica, a triagem antes da alfabetização. E eu ainda arrisco, eu colocaria junto também a avaliação simplificada do processamento auditivo central, que é para ver a questão da localização, memória sequencial verbal e não verbal e discriminação. É super rapidinho. E assim, algumas escolas, grande parte, já tem fono. Então, a gente poderia ver essa questão do encaminhamento, enfim. Acho importante. Tendo isso em atenção e sobretudo aquelas famílias de risco, não é? Que falávamos há bocadinho identificadas, isto era ouro sobre azul, como se diz por aqui. Professora Mariane, quer dizer umas palavras finais? Estamos mesmo aqui, já passámos um bocadinho, mas as pessoas continuam aqui muito entusiasmadas, apesar do avançar da hora, o que é ótimo. É um tema que, sem dúvida, cria paixões. Quer fazer um ponto da situação antes de encerrarmos aqui este webinar? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando, discutindo, que a gente sempre aprende, sempre alguém tem uma pergunta interessante ou que nos lembra algum caso que a gente não falou na aula. E, assim, esse assunto realmente é muito apaixonante e eu vou estar sempre à disposição, se alguém precisar, tirar dúvida depois também, estou à disposição. E é um tema que é importante, né? Como você comentou, a questão da triagem é super importante, não só a questão auditiva, mas processamento auditivo também. Então, que a gente fique atento e que a gente seja uma sementinha, né? Aí nas escolas, entre os médicos, entre os professores, entre os pais, para que fiquem atentos a isso, né? Porque às vezes basta realmente fazer uma avaliação auditiva e encaminhar, porque os pais ficam bem temerosos quando eles, olha, aqui tem um transtorno de processamento auditivo central, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, tá, a gente calma, a gente explica, e, meu filho vai se formar, como é que vai ser a partir de agora? Então, é importante que os pais sejam bem orientados, os profissionais e os professores, porque esse transtorno, ele tem cura, a gente pode treinar o cérebro, né, para tomar uma academia, né, por exemplo, para que ele receba aquela informação da forma correta e processe bem e compreenda bem. Então, eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês, realmente está bem tarde aí, né? E estão todos aí. Muito obrigada. Os colegas espanhóis estão piores, que estão com mais uma hora. Mas certamente, quando costuma ser por aqui, quando, neste caso, se corre por gosto não se cansa, é mais ou menos isso. Muito obrigada, foi uma excelente palestra, é sem dúvida um tema que está cada vez mais em discussão em cima da mesa, com estas questões todas, as perturbações de aprendizagem têm vindo muito ao de cima, o processamento auditivo central, a quanta importância tem realmente no processo de aprendizagem, não só se pensarmos nos mais pequeninos, mas depois, como vimos aqui também, pelas questões da linguagem nos adultos, e se calhar alguns de nós não tínhamos essa visão pelo contexto em que trabalhamos, pelo contexto escolar ou clínico em que trabalhamos, relembrar às pessoas que todo o material e mais aquilo que a professora doutora Mariane vai disponibilizar, vai estar disponível nos próximos 8 dias na plataforma, não se esqueçam de descarregar, a DGERT assim o exige para podermos emitir o certificado, e agradecer aos resistentes no final de quinta-feira, mas foi o primeiro webinar do mês de maio, um mês abençoado por muitos webinars, a verdade seja essa, não percam a possibilidade de rever este webinar no canal YouTube do Instituto EPAP, e dizer que a professora doutora Mariane vai disponibilizar brevemente também no site do EPAP, do Instituto EPAP, um curso dedicado exclusivamente a estas questões e que certamente irá contribuir muito para a formação de terapeutas da fala, fonoaudiólogos e logopedas. Em nome do Instituto EPAP, muito obrigada a todos por estarem aqui até esta hora, e à professora doutora Mariane, esperemos revê-la brevemente e continuar aqui a partilhar com tanto gosto a sua paixão por este tema. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Muito obrigada, boa noite, até logo. Obrigada a nós, com licença.